tarde. O meu parto, eu acho que é um dos mais antigos do livro. Tem só um que é de 96, o meu é de 2011. E eu queria contar algumas coisas que são importantes para vocês entenderem o que eu escrevi ali e para entenderem essa realidade de hoje que, acreditem, é muito mais fácil do que na época que eu pari o meu filho, meu primeiro filho, que eu já tive 2 já. Então, em 2010, quando eu engravidei, eu tinha referência das mulheres fortes da minha família. Então, eu tinha uma avó que pariu 4 filhas, eu tinha uma outra avó que pariu 2 filhos, eu tinha a minha mãe que pariu 3 filhos, a minha sogra, daí que entrou na minha família depois, que pariu 2 filhos, e fim. Ninguém mais da minha faixa etária, ninguém, não é que eu conhecia poucas mulheres que tinham parido, uma ou outra, minoria, ninguém, eu não conhecia ninguém que tinha parido um filho de parto normal da minha faixa etária, nem colega de trabalho, nem colega de faculdade, todas tinham filhos por cesárea. E eu achava aquilo estranho porque eu pensava na minha família, nas mulheres, nas minhas mulheres, né? E aí, mas eu pensava e aquilo passava, eu não estava planejando nada, passou. Em 2010 eu resolvi começar a tentar engravidar, eu e meu marido, Raul. No primeiro mês a gente engravidou. E aí eu falei, bom, agora eu preciso de um obstetra pra chamar de meu, né? Quem vai ser essa pessoa, né? E aí eu conversando com uma amiga, essa amiga falou pra mim que ela tinha um ginecologista, que era obstetra, que ela confiava muito. E que aí eu comentando assim, ela nem sabia dessas minhas questões. E ela falou, ele vive virando noite porque eu sou amiga de infância da filha dele. E eu vivia frequentando a casa dela e eu chegava lá e ele estava chegando de partos, que ele virava à noite. E ele faz muito parto normal, porque ele acredita no protagonismo da mulher, né, no parto. E aí eu falei, opa, me dá o telefone dessa pessoa. Essa pessoa era o Jorge Kuhn, que é um dos maiores nomes aí do parto humanizado no Brasil, um dos maiores lutadores mesmo, né, por esse movimento. E eu conversei com ele, a gente ficou 2 horas conversando. O Raul, meu marido, ele apertava a minha mão, assim, a gente sentia uma sensação de pertencimento naquele lugar. Ele me atendeu num sofazinho, ele não atendia numa mesa separando a gente, era um sofazinho com uma mesinha de centro. Ele saiu do consultório aquele dia 10 horas da noite. Eu cheguei com uma listinha de perguntas, a jornalista que habita em mim chegou lá com uma listinha de perguntas. Ele respondeu tudo com uma delicadeza, com amor, com uma paixão pelo que ele fazia, pela missão de vida dele. E ele disse pra mim que em setembro ele não estaria no Brasil, então ele não poderia ser meu obstetra. Mas que ele daria um pendrive pra mim com um monte de material. Eu cheguei em casa e devorei aquele material. Tinha um monte de estudo científico, tinham 2 ou 3 relatos de parto, que foram os primeiros relatos de parto que eu li na minha vida. E tinha uma lista de temas de um encontro de gestantes que a Casa Moara, que é a clínica que ele atende até hoje lá, fazia gratuitamente toda semana para gestantes chegarem com quem ela quisesse levar, sentar lá de graça e aprender. Aí eu peguei e saí de lá, aquilo me invadiu de uma maneira, eu senti que o meu filho crescia dentro de mim e eu aqui fora também tinha que fazer a minha parte por ele já, mesmo antes de olhar nos olhos dele a primeira vez. E aí eu comecei inocentemente a pegar meu caderninho do plano de saúde, ia de 1 por 1, a cada consulta uma decepção. A gente saía super decepcionado porque eu ia com aquelas minhas perguntinhas, aí eu já tinha um pouco mais de informação e eu ouvia muitos e muitos e muitos absurdos, muitos absurdos. E aí um desses encontros que eu passei aí na Casa Moara toda semana, eu peguei, o Raul falou assim, vamos esperar o final do encontro, e a gente chama uma das moderadoras, que era a Adriana Cerqueira, a Drica, que foi minha doula, aí depois no parto do Arthur. A gente chama ele e pergunta se ela tem uma indicação, porque eu não aguentava mais, saí decepcionada, eu já estava entrando na 16ª semana e eu não tinha um obstetra. E eu não queria, eu estava quase desistindo, falando, de repente na hora eu brigo com ele, peço para ele fazer do jeito que eu estudei, que eu estou estudando, mas eu não queria correr esse risco. Eu achava que eu não precisava disso, eu queria ter tranquilidade de parir o meu filho, de dar chance pelo menos de parir o meu filho. E aí a Drica falou assim, fica tranquila que eu tenho uma lista
de todos os médicos humanizados de São Paulo. Eu vou te dar essa lista. Qualquer um deles que você escolha, você está em perfeitas mãos. E ela podia ter ditado essa lista para mim, porque tinha 5 nomes nessa lista. 5 nomes só nessa lista. E um deles era do Dr. Jorge, que ia viajar, então tinha 4 nomes que eu podia escolher, que eu podia ir atrás. Fui na Kátia, que tá ali, dá tchau. Quando ela abriu a porta do consultório, era o quê? Um sofazinho, uma mesinha de centro, um amor no olhar, uma história de vida dela, que fez ela ter essa missão de vida e procurar ajudar outras mulheres. Que assim como a Drica também, foi uma situação que ela viveu na vida dela, que fez ela migrar para esse movimento e colocar a vida dela em função de ajudar outras mulheres. É uma missão de vida mesmo. E aí, a partir daí foram dezenas de estudos científicos, de artigos científicos. Toda semana, por 30 semanas, a gente foi, sem faltar nenhuma vez na Casa Moara nos encontros. Só que assim, a base, o empoderamento da minha espera pelo Arthur foram os relatos de parto. Eu fiquei meio obcecada, eu passava um dia procurando relatos de parto. Quando eu não achei mais, todos que eu ia ler eram repetidos. Eu comecei a procurar inglês, espanhol, e eu li, chutando baixo, mais de 400 relatos de parto nos 9 meses de espera do Arthur. E é por isso que hoje estar aqui é tão importante para mim, porque é como se eu estivesse devolvendo para as mulheres o que tantas mulheres me deram. Mulheres, a maioria naquela época eram relatos tristes, de partos roubados, de partos negados, de mentiras, de violências obstétricas, e aquilo me informou muito, me empoderou demais. Os encontros com a Drica também foram sensacionais. Eu ia na minha casa com um computadorzinho, com aula de PPT, me ensinando todos os períodos que a gente passa no trabalho de parto, o que era baby blues, o que era puerpério, todas as fases do trabalho de parto, o que eram as intervenções médicas que podiam acontecer e quais eram os riscos de cada uma delas. E aí chegou o grande dia, e aí vocês vão ler no livro, mas eu queria dizer que eu estou devolvendo hoje um ciclo que se fecha. A minha família está completa, hoje eu já tive um outro filho, Cassiano. O Arthur tem 7 anos, o Cassiano tem 3. E eu devolvo para o universo, para essas mulheres das próximas gerações, o que me foi dado com tanto amor, com tanta entrega por essas mulheres todas que nem me conhecem, mas que me ajudaram tanto durante a minha espera pelo Arthur. E aí agora, só para finalizar, eu queria agradecer algumas pessoas. Primeiro, agradecer aos meus filhos, claro, e dizer para eles que sim, eu lutei por eles desde antes de conhecer eles pessoalmente, e que eu vou continuar lutando por eles até o último dia da minha vida. O Raul, não chora. O Raul, que é um privilégio dividir a vida com você. E eu queria dizer, mais uma vez, que eu não pari o Arthur, eu não pari o Cassiano. Nós parimos os nossos filhos juntos. Meus pais, que são tudo pra mim. Eu sei hoje, sendo mãe, o que ter um filho realizando alguma coisa legal, uma conquista para os nossos filhos em dobro uma conquista nossa. Então poder dar essa alegria para eles é meu maior presente. Queria agradecer a Kátia, que mudou a minha vida. Muito obrigada. Eu queria agradecer também, por último, a minha irmã, que foi a primeira pessoa que me ensinou o que era sentir um instinto materno. E eu sempre procurei ser um exemplo para ela, mas eu era muito prepotente, porque na verdade ela é o meu exemplo mesmo. Ao meu irmão e a minha cunhada, que puxaram para eles essa sementinha que eu plantei, porque eu fiz uma ativista mesmo do parto humanizado, e eles pariram lindamente o filho deles. E eu sou muito grata, tenho muito orgulho de vocês, eu amo muito vocês. E por último, a minha prima irmã, que também foi a segunda pessoa da minha família que pariu um filho empoderada, com formação, e não contente me chamou para estar com ela naquele dia. E eu nunca vou esquecer, foi o dia mais surreal da minha vida, mais mágico. Muito obrigada, muito obrigada. A minha sogra, a todo mundo que está aqui, os meus amigos queridos. É muito importante vocês estarem aqui. Esse dia para mim é muito especial. Muito obrigada, gente. E eu queria só deixar uma frase para terminar,
que um dos vários documentários, eu não lembro se foi documentário ou foi livro que eu li, Michel Odente, ele falou numa entrevista que para mudar o mundo atual que a gente vive, primeiro a gente precisa mudar essa forma que está aí, que os bebês estão nascendo. Então, com essa frase, eu quero terminar aí meu relato e agradecer muito a presença de todo mundo. Muito obrigada.